Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata Neida Bacin, eu sou acadêmica de Pedagogia da Universidade Uninter, do Polo de Erval do Oeste, Santa Catarina. Meu registro universitário é 1745823 e eu venho, por meio desse vídeo, passar o meu estágio online, estágio de ensino fundamental, anos iniciais. Diante dessa pandemia que nós estamos passando nesse ano atípico de 2020, a educação teve que se reinventar, assim como várias outras áreas, e acredito que a tecnologia foi uma forma de ressignificar o aprendizado. Foram professores buscando novas formas de ensinar, enquanto que os alunos se adaptam também a novas formas de aprender. Então, acredito que tudo é aprendizado, é uma nova forma de ensinar, e aqui eu vou repassar para vocês um pouco do meu conhecimento de ensino fundamental, o meu plano de aula, vou apresentar para vocês. Espero agregar um pouquinho de conhecimento e também absorver o conhecimento todo que eu tive estudando esse conteúdo. Então, vamos lá. Para dar início aqui, então, ao conteúdo do meu plano de aula, eu vou dar uma embasada na questão da organização do ensino fundamental de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, na BNCC, o ensino fundamental está disposto conforme os seus anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, do 6º ao 9º ano. E ele está subdividido em 5 áreas de conhecimento, que são as áreas: a área de linguagens, a área de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, a gente percebe que o componente curricular da língua inglesa não está presente. A partir do 6º ano é que os alunos passam a ter esse componente curricular. Então, passando um pouco aqui à frente, a gente percebe que o foco nos 2 primeiros anos, principalmente do ensino fundamental, é a alfabetização. Então, nesse primeiro momento, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, o ensino fundamental busca desenvolver as habilidades de leitura e escrita da criança. Então, aqui a gente entende o porquê do inglês não estar presente. Nesse momento, a criança está sendo alfabetizada. E a gente percebe, então, a importância do trabalho escolar, que deve ser feito com base nos interesses manifestos pela criança e nas vivências que ela já traz lá da educação infantil, para que daí, a partir daí, ela possa ampliar sua compreensão por meio das operações cognitivas. A criança vem de vários estímulos lá, já na educação infantil, voltados para a sua alfabetização, para que ela chegue no ensino fundamental 1, anos iniciais, com uma bagagem para que possa ser alfabetizada com qualidade. E então, o ensino fundamental, ele é bastante desafiador, justamente porque a criança chega com bastante expectativas e o professor, o pedagogo, ele tem que estar dando conta de trazer de forma diversificada, de uma forma bem estruturada, todo um trabalho para que a alfabetização seja concretizada nessa fase. E então, passando um pouquinho adiante, nós podemos falar um pouco das competências específicas da linguagem utilizada entre o professor e o aluno no ensino fundamental, que seria a compreensão das linguagens como construção humana, o conhecimento e exploração das diversas práticas de linguagem, a utilização de diversas linguagens, que a gente percebe: oral, visual, motora, como as libras, e a linguagem escrita. A utilização de diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, desenvolvimento do senso crítico e estético para reconhecer e fluir, também respeitar as manifestações artísticas, e também a compreensão e utilização de tecnologias digitais e de informação e comunicação, de forma crítica e de forma construtiva, principalmente de forma que ela venha a beneficiar a questão do estudo. Esses pressupostos
dessas competências específicas em articulação com as competências gerais da educação básica garantem que as linguagens tragam uma forma de desenvolvimento de competências para os alunos. Agora falando um pouquinho dos campos de atuação no ensino fundamental. São 5 campos de atuação no ensino fundamental, que seriam o campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública, que no caso dos anos iniciais está aliando o campo jornalístico-midiático mais atuação na vida pública. Então, por isso que aqui aparecem 4 itens, porque na verdade o último campo ele está agregando a questão do campo jornalístico com atuação na vida pública. Eu vou falar aqui no meu estágio, o meu plano de aula, ele foi baseado em uma competência do ensino fundamental, que a competência seria relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavra com sua representação escrita. Essa competência está disposta na BNCC. Essa sigla, esse símbolo que aparece aqui embaixo, ele indica a competência que eu vou utilizar. Então, o EF aqui, a primeira sigla, indica a etapa de ensino, no caso, ensino fundamental. O 01, grupo por faixa etária, então a primeira faixa etária, crianças de 6 anos. O componente curricular aqui utilizado no meu plano de ensino vai ser a língua portuguesa, representado pela sigla LP. E o 08 é a posição da habilidade na ordem sequencial do ano ou do bloco de anos no ensino fundamental. No caso, essa numeração a gente encontra lá na BNCC. E o objeto de conhecimento que vai ser utilizado no meu plano de aula vai ser a construção do sistema alfabético e da ortografia. Todos esses componentes foram buscados na BNCC e estão dispostos lá, assim como toda a estrutura da educação básica. O plano ele foi realizado com base nos princípios de alfabetização da Emília Ferreiro, que é uma autora referência no que diz respeito à alfabetização. Ela é uma das autoras que afirma que não existe a necessidade de repetição de exercícios mecânicos, porque para ela isso não é o suficiente para uma alfabetização plena. E a alfabetização pela Emília Ferreiro foi classificada em 4 níveis: o pré-silábico, o nível silábico, silábico alfabético e o nível alfabético, que é onde a criança já se encontra alfabetizada. Para Emília Ferreiro, o caminho para a aprendizagem é a audição. É um dos sentimentos mais importantes que nós temos e que ele funciona de forma ininterrupta desde quando estamos lá no momento na barriga da mãe. Nós já temos contato com o mundo externo, lá no ventre da mãe. Então é recomendado desde sempre que a audição seja estimulada pelos pedagogos para com as crianças. É importante que nós venhamos a estar estimulando a audição das crianças desde sons ambientes até palavras, sílabas, rimas e fonemas. É uma construção do aprendizado para a alfabetização. A criança ela tem que olhar para a palavra e relacionar a palavra com o seu significado. Então, pesquisas, conforme mostra a nossa própria BNCC, demonstram que a criança tem que passar por um processo para que ela consiga construir o conhecimento. Os objetivos propostos pelo meu plano de aula são escutar parlendas e relacionar sons iguais entre as palavras, buscando relacionar palavras para a formação das rimas. Brincar com a linguagem por meio da musicalização, que seriam essas parlendas, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. E ao mesmo tempo em que estão desenvolvendo essa criatividade, elas desenvolvem noções de linguagem oral e escrita. Compreender a consciência fonológica a partir de uma atividade musical e gestual, a fim de desenvolver habilidades para o processo de alfabetização e propiciar em situações de interação com as crianças o prazer em desenvolver habilidades cognitivas entre as crianças ao se divertirem com a atividade proposta, trabalhando sempre de forma lúdica, de forma divertida e que traga o contexto da atividade com a vida real da criança de uma forma atrativa.
Então, a atividade número 1 é uma atividade que tem um tempo sugerido aí de 5 minutos no período da aula, que é uma atividadezinha introdutória, e que ela se chama O que combina com o meu nome. Essa atividade trabalha com as crianças as parlendas. Então, em um primeiro momento, vai ser feita uma introdução sobre o que é a parlenda para as crianças. E a professora vai brincar com a parlenda Unidunité. Salamé minguê, sorvete colorê, o escolhido foi você. Nesse momento em que a professora faz essa parlenda, ela vai apontar para uma criança e vai fazer o questionamento para o aluno escolhido para que ele fale o seu nome, se apresente, fale o nome e em seguida ele encontre no seu vocabulário uma palavra que rime com o seu nome. Então ele vai estar ampliando o seu vocabulário, vai estar tendo que buscar uma palavra que tenha o som final que rime com o seu nome. E isso vai ser um estímulo para que ele entenda o que é uma rima. O som igual do final das palavras forma uma rima. Isso é muito importante também. Essa atividade vai ser feita com vários alunos e todos eles vão estar se apresentando, e é importante também que o professor instigue a curiosidade dos alunos, fazendo questionamentos do porquê você citou essa palavra, por que o seu nome João rima com mamão. Se a criança não souber, ao momento de se apresentar, eu sou a Maria, e não conseguir encontrar uma palavra que rime com o seu nome, a gente já vai entender que essa criança tem um pouquinho mais de dificuldade e vai ser importante para que a gente possa estar trabalhando de uma forma diferenciada mais para frente. A gente já vai ter que estimular mais essa criança para que ela tenha o conhecimento das rimas. A atividade 2 é um pouco mais completa e ela tem um tempo sugerido de aproximadamente 20 minutos. Então, também o trabalho dela vai ser realizado com as parlendas. As crianças vão ser divididas em trios. E a parlenda que vai ser passada vai ser a seguinte parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O próximo passo vai ser recitar essa parlenda com os alunos, para que todos entrem no clima e para que todos, de forma divertida, entendam ao momento que eles estão falando, eles estão ouvindo e absorvendo os sons da palavra. O finalzinho da palavra está rimando com o finalzinho de outra palavra. Elas automaticamente têm que fazer isso de uma forma natural, isso tem que fluir para a criança. Depois de recitar essa parlenda com os alunos, serão distribuídas fatias desse texto, dessa parlenda, para cada grupo de alunos. E a questão norteadora vai ser: qual é o primeiro verso da parlenda? Com que grupo está esse verso da parlenda? E assim que for identificado o grupo que tem essa parlenda, a professora, ou no caso a estagiária, vai colar esse verso no quadro e assim sucessivamente até que a parlenda toda seja identificada e montada no quadro da escola. Por quê? Para que os alunos consigam ouvir e ver também o que elas estão falando, para que elas entendam que o finalzinho da palavra que está rimando não precisa ser com as mesmas letras necessariamente, e sim com o mesmo som. O desafio dessa atividade é encontrar as palavras que rimam nessa parlenda e também pedir e estimular eles a encontrar onde estão as palavras que rimam.
E quando a parlenda estiver no quadro, fazer pinturas no final das palavras que rimam com a mesma cor. João, feijão, fazer uma pintura da mesma cor na rima ali, no som dessas duas palavras. E sempre de forma lúdica, estimulando os alunos a detectar os acertos, a identificar os erros, o porquê elas erraram, porque nós, como pedagogos, ou melhor, futuros pedagogos, sabemos da dificuldade que a gente vai encontrar na sala de aula, porque alguns alunos vão ter dificuldades muito maiores de estar fazendo essa relação de rimas e palavras, sons e fonemas, enquanto que outras vão ter muito mais facilidade em estar fazendo essa relação. Então, essa atividade ela vai envolver a musicalidade, ela vai estar trazendo a oralidade, a fala, o trabalho em grupo, na hora de montar essa parlenda no quadro, e a partir do momento que a parlenda estiver lá, a professora pode estar trabalhando de várias formas, como encontrar as rimas dentro dessa parlenda. Então, pessoal, era isso. Eu espero ter alcançado o meu objetivo de repassar com qualidade e dar um significado ao conteúdo do meu plano de aula de ensino fundamental, de uma forma que eu consiga deixar claro que a gente consegue sim aprender e ensinar de novas formas. A tecnologia está aqui para nos auxiliar e que há várias outras formas de aprender dentro de sala de aula e fora dela também. Então, um abraço a todos e obrigada pela atenção.